Retomando a correção da tarefa, página 14, exercício número 8. Qual a relação entre emoção e memória? Recordamos com mais facilidade algo que associamos a um contexto ou que tenha importância emocional? Perfeito, Sofia. Coloquei parecido por hoje, que eu, tipo assim, não sei se tá certo, né? Mas eu coloquei que quando a gente, por exemplo, não sei explicar. É porque tá confuso que eu escrevi. Pera aí. Vai lá, rapidinho. Eu coloquei que quando a gente considera algo mais importante, ou tipo, a gente lembra com mais facilidade daquilo. O que nos marca, né? O que nós elencamos que é mais importante. Isso mesmo. Exatamente. Tá? Então, nós nos recordamos, né? Com mais facilidade o que podemos associar a um contexto ou que tenha importâncias emocionais. Joia? 9. A autora afirma que a memória de longo prazo pode ser explícita e implícita. Qual a diferença entre elas conforme o texto? Qual que é a diferença entre a memória, né? Que ela é explícita, a implícita. Qual é a diferença segundo o texto? Quais são os exemplos lá do texto? Que a explícita guarda o quê? Lá no texto tá como o pedido de um chefe ou o endereço da namorada. Ficam guardados na memória explícita. Outra parte é implícita, responsável por tarefas automáticas, como ler, escrever ou passar as marchas do carro sem pensar antes. Perfeito, é isso mesmo. As explícitas, né? É guardar, por exemplo, o endereço, o número de um telefone, essas coisas assim que requer mais ali. Já a implícita é aquilo que nós fazemos automaticamente, que é como lavar uma louça, como escrever, como ler, como dirigir, essas informações assim mais que nós todos os dias, né? Sempre a mesma coisa. Tá bem? E aí, nós terminamos a tarefa hoje, a correção. Certo? Perguntas, Capeci? Não? Ótimo, então vamos lá. A primeira parte, regência nominal, páginas 22 a 25 do nosso CA. Por favor, 22 a 25 do CA. Todos encontrando aí. Ok? Podemos? Sim. Professor, eu coloquei meu celular para carregar, então vai ficar virado pro teto. Tá bem, mas ficou alguma dúvida? Professora? Oi. Não, o meu também tá carregando. Que o iPhone É? acaba muito rápido. Eu gostaria tanto de vê-los. Tem um monte Professora? aí com as Professora? câmeras desligadas. Professora, Oi. pode falar um negócio? Meu Pode. celular também, agora ele tá com 2% de bateria. Aí pra mim não ficar com a câmera desligada, você fica pedindo pra me ligar, eu tive que puxar a extensão e equilibrar na cadeira pra carregar meu celular. Agora tá carregando aqui na mesa. Quebrar a cadeira, como assim? Não, eu coloquei uma extensão na cadeira, passando lá. Tá. Entendi Menino errado. dedicado. É isso mesmo, para poder ver a professora, né? Resumindo, Gambi. Então vamos lá, gente. Regência nominal. Agora, na página 22 da nossa apostila. Desculpe, do nosso CA. Ok?
Então vamos lá. Regência nominal é o nome da relação existente entre um nome, substantivo, adjetivo ou advérbio e os termos regidos por ele. Essa relação sempre ocorre, olha só o que eu digo, sempre ocorre com uma preposição. Então, vejam só, a regência, quando eu tiver um nome, tá? E o termo regido por ele sempre terá uma preposição, ok? Vamos lá, então. Nina está preocupada com seu peso. Qual é aí o nosso nome, que é um substantivo, um adjetivo ou um advérbio? Qual é? Preocupada, olha aqui, não está em destaque? Preocupada é o meu adjetivo, certo? Então, adjetivo que exige um complemento com seu peso. Olha lá, o complemento com seu peso. Nina está preocupada. Preocupada com o quê? Com seu peso. O termo que completa o sentido do nome é denominado complemento nominal. Certo? Então, vejam só. Quando eu estou falando de regência nominal, é a relação em que um nome, que é um substantivo, um adjetivo ou um advérbio, tá? Faz com os termos regidos por ele. Então, eu identifiquei o substantivo, o adjetivo ou o advérbio e eu observo qual é o termo que completará o sentido deste nome. O termo que completará o sentido, que dará entendimento à minha frase, receberá o nome de complemento nominal. Complemento nominal é o que completa o nome, é o que dá sentido ao nome. Certo? Alguma pergunta referente a este exemplo? Nono ano, vocês ficaram mudos? Alguma pergunta? Não? Não, Não. eu tô falando que você tá vendo minha câmera, porque eu tô balançando a cabeça. Então, vamos lá. Teremos alguns exemplos. A professora pedirá agora muita atenção. Olha lá. Para se estabelecer a regência nominal, as preposições mais utilizadas são, não é que são só elas, são as mais utilizadas, tá bem? Quais são as mais utilizadas? A, de, com, em, para e por. Essas são as preposições mais utilizadas. Não é que as outras não são. Elas são, porém, com menos frequência. Certo? Então, vamos lá. Exemplos de nomes que regem a preposição a. Então, quais são os nomes que necessitam da preposição a? Quem pode ler para mim, por favor? Posso? Pode, por gentileza. Acessível a, agradável a, alheio a, análogo a, anterior a, apto a, atento a, avesso a, cego a, cheiro a, comum a. Preciso falar esses a? Sim, sim. Contrário a, desatento a, equivalente a, estranho a, favorável a, fiel a, grato a, horror a, idêntico a, inacessível a,
indiferente a, inerente a, necessário a, nocivo a, oposto a, perpendicular a, posterior a, prestes a, surdo a e visível a. Ótimo. Então, vejam só. Vamos escolher uma aqui aleatoriamente e Deixa eu... memorizar uma frase. Vamos lá. Quem poderia escolher uma palavra para nós formarmos uma frase? Professora, Oi, João. eu queria depois falar o exemplo de nome que regem com a preposição de D. Sim, João, só um momento, tá? Ok. Vamos lá. Qual a palavra que vocês escolherão aí da preposição a? Grato. Oi? Pro, pode ser contrário a. Contrário a. Então vamos lá. Pô, Qual a frase que contrário você... ao seu posicionamento. Como? Alguma coisa, sei lá, eu sou contrário a o seu posicionamento. Não, mas seria ao, né? Ao seu pensamento. Mas lembra-se que aí no caso o a com o, eles uniram, também é uma preposição. Não estará errado, Ana Clara. Pro, pode ser tipo contrário à regra? Contrário a regras. Sou contrário a regras. Não, né? A regra. Então, vocês observam que essas palavras, né, esses nomes, eles sempre precisam de uma preposição. Seja ela que nem a Ana Clara disse lá, ao. Mas o ao é a preposição com o artigo que se uniram e formaram o ao. Está correta, não está errado, tá, Ana Clara? Vamos lá. Somos fiel, sou fiel à organização da escola, né? Então, fiel a. Então, eu utilizo sempre esta preposição unida ao nome. Então, vamos lá, João. Exemplos de nomes que regem a preposição de. Amante de, amigo de, ávido de, capaz de, cheio de, contemporâneo de, diferente de, difícil de, digno de, dotado de, fácil de, impossível de, incapaz de, inimigo de, livre de, longe de, maior de, natural de, obrigação de, orgulhoso de, possível de, sedento de, seguro de e sonho de. Qual um exemplo que nós poderíamos formar aí? Quem se prontificará? Sou de Londrina? Sou de Londrina? Sou de De Londrina? Londrina. Não, né? Mas cadê o sou ali? É verdade. Mas não Tenho estaria sonho de errado. viajar o mundo. Como, Ana? Tenho sonho de viajar o mundo. Perfeito, isso mesmo. Sou natural de São Paulo. Digno de vitória? Isso, perfeito, João. Tá Eu não certo? entendi. O que você não entendeu, Larissa? As frases que vocês formaram. Sou natural de São Paulo. O natural de, a palavra, o nome de, ele sempre exige a preposição, desculpe, o nome natural, ele sempre exige a preposição de para dar sentido, para ser correta a escrita dele. Tá? Por exemplo, se eu falar assim, a minha obrigação é alguma coisa. Aí não será regência nominal, será regência verbal. O nome, isso que nós estamos falando. Quando é o nome mais a preposição que estará regendo para dar sentido, coerência, ser correto à escrita. Tá bem?
Tudo bem? Entendi. Oi? Entendi, eu acho. Ah, então tá bom. Vamos lá agora. Exemplo de nomes que recebem a preposição com. Pode ler para nós, Cauã, por favor? Amoroso com, aparentado com, compatível com, cruel com, cuidadoso com, descontente com, furioso com, impaciente com, intolerante com, liberal com. Vejam só. Por exemplo, as minhas ideias são compatíveis com a da Ana Clara. Observou? Compatível com. Percebeu agora, Larissa, qual é a regência? Eu uso Sim, agora eu entendi. o agora eu nome entendi. com a preposição coerente para eu formar a frase. Tá bem? Os demais, alguma dúvida? Vamos lá. Luísa, leia para nós exemplos de nomes que regem a preposição em. Deixa eu ler. Só um pouquinho, agora é a Luísa. Doutor em, exato em, firme em, hábil em, interessante em, indeciso em, interesse em, lento em, morador em, negligente em, perito em, primeiro em, versado em. Ótimo. Por exemplo, meu primo é doutor em direito penal, né? Doutor em alguma coisa. Tá bem? Então vamos lá, Eduardo. Exemplos de nomes que regem a preposição para. Apto para, bastante para, bom para, essencial para, impróprio para, inútil para, mal para, pronto para, próprio para. Ótimo. Então vamos lá. Qual uma frase que nós podemos utilizar aí com a preposição para? Inútil. Estou apto para esse trabalho. Ótimo. Estou pronto para viajar? Estou pronto para viajar. Ótimo. Eu sou bom para fazer bolo? Como? Eu sou bom para fazer bolo? Sim, não estaria errado. Tá? Professor, tipo, pode ser assim, ó, eu sou essencial para essa empresa. Excelente. Para o desenvolvimento desta empresa. Né? Sim. Exemplos de nomes que regem a preposição por. Pode ler para nós, Capecinho? O meu tá travando muito. Ah, então tá bem. A Júlia pode ler? Posso, professor? Por favor. Admiração por, ansioso por, devoção por, respeito por, responsável por. Ótimo. Então, tenho respeito por todos, né? Tenho admiração por certos estudiosos. Oi? O que é devoção? Você ser devoto, como por exemplo, assim, temos... Eu achei, acredita. Oi? Pro, é tipo algo que você acredita e, tipo, crença? Isso. Né? Por exemplo, sou devoto de alguma padroeira, de alguém, de algum político, acredito no que ele fala, tá? Observação. Alguns nomes aceitam mais de uma preposição em seu complemento. Então, vejam só, lembra lá, Ana Clara, do seu exemplo? O exemplo que a Ana Clara havia dado
foi utilizada uma outra preposição. Mas por quê? Não fugiu do sentido. Ela teve ali o acréscimo da preposição com um artigo que teve uma combinação, tá? Mas não deixou de ter o sentido da preposição. Então, aí nós temos alguns outros, né, nomes que aceitam outras combinações de preposições. Oi. A preposição ao é um exemplo de preposição que, tipo, não usa muito? Não. Nesta parte de regência nominal, ela não é uma das principais, mas ela não deixa de ser usada. Tá? Foi o que disse bem lá no início. As principais, as mais utilizadas. Não é que ela não seja utilizada. Ela é, mas não com tanta frequência. Ok? Vamos lá. Quem pode ler a número 1, por favor? Dos exemplos. Letra. Por favor. Meu interesse pelo livro aumentava à medida que o lia. Vejam Meu só. interesse. Para eu formar a preposição pelo, eu usei o por mais o. Que aí eu uni, tive a contração, e aí eu formei a preposição pelo. Próximo. Pode ir, Larissa. O filme é impróprio. Ah, não. Meu interesse no livro aumentava à medida que o lia. Isso, olha assim, aqui. Eu tenho o no. Para eu formar a preposição no, eu usei a preposição em mais o artigo o, tá? E aqui eu tive uma contração. Porque eu uni o em mais o. E aí, então, aqui houve perda de letras para formar um no. Quem lerá o número 2, por favor? Posso? Por favor. O filme é impróprio a menores de 18 anos. O filme é impróprio para menores de 18 anos. Ótimo. Vejam só o a e o para. Nesse caso, o a não tem acento da crase, né? O diferencial da crase, porque menores é masculino. E aqui, para menores. Tá bem? Então, vejam só. Impróprio recebeu a preposição a e a preposição para. O interesse recebeu a preposição pelo e a preposição no. Quem lerá o 3, por favor? Eu leia? Por gentileza. Essa ferramenta será útil a você. Essa ferramenta será útil para você. Então, vejam só, o útil também recebeu a preposição a e a preposição para. Próximo, por favor. Vamos, Ana Clara. Posso ler, professora? Por favor, Sayuri. Considero-a apta ao trabalho. Considero-a apta para o trabalho. Então, vejam só. Considero-a apta ao trabalho e apta para o trabalho. Então, o nome apta pode ter mais de uma preposição, certo? Alguma pergunta referente a estas tabelas de nomes regidos por preposições? Não? Então, daremos sequência, por favor, tá? Então, agora, na página 24, nós faremos alguns exercícios
referentes a esta explicação. Leia o anúncio a seguir e responda às questões de 1 a 3. Nossas estradas são mais verdes que as do vizinho. Observem as imagens. O grupo Eco-Rodovias é o primeiro grupo de concessões rodoviárias do Brasil a compensar 100% das suas emissões de gases de efeito estufa, o CO2, emitidos direta e indiretamente. Somos responsáveis por uma das primeiras e maior obra do Brasil com asfalto de pneu reciclado, minimizando ao máximo o impacto no meio ambiente. Nosso compromisso com a sustentabilidade vai além, através da conquista do selo Amigos do Clima, que atesta nossos objetivos e atitudes para continuar ajudando o Brasil. Voltei. Vamos lá? Que atesta nossos objetivos e atitudes para continuar ajudando o Brasil a chegar ao futuro de maneira mais sustentável. Aqui nós temos as empresas, né, que estão envolvidas com esta campanha. E agora nós faremos aí as atividades. Página 25. Quem pode ler a número 1, por favor? O título do anúncio faz intertextualidade com o ditado popular. Que ditado é esse? Qual é o seu sentido? Então, vamos lá, ó. Nossas estradas são mais verdes que as do vizinho. Tem um ditado popular que ele fez intertextualidade aí. Qual é este ditado popular? Professora, não é aquele lá que, tipo, o fruto do meu vizinho parece melhor que o meu, um negócio assim? A grama do vizinho é sempre mais verde. É mais verde, é isso mesmo. A grama do vizinho é sempre mais verde. Qual é seu sentido? Qual é o sentido deste ditado popular? O que o ser humano sempre faz? Invejar o do outro? Cobiça o que o outro tem, né? Sempre o do outro é melhor, sempre o do outro é mais bonito. Não é assim? A grande maioria das vezes é, né? Sempre cobiçamos o que o outro tem, o que o outro faz. Dois. Quem lerá? Posso ler? Por favor. No anúncio, houve uma inversão no ditado e em seu sentido. Explique essa afirmação. Então, vejam só, o anúncio, ele inverteu esse ditado e o sentido dele. Ele quer que você explique essa afirmação que ele fez aí. O que o grupo Eco-Rodovias, eles consideram o quê? Qual foi essa inversão? Que, no caso, as nossas estradas são mais verdes que a do vizinho. Isso, que as estradas que eles cuidam, né, que essa empresa cuida, elas são mais verdes do que as outras empresas cuidam, né? Vocês sabem que
grande maioria das rodovias aí, algumas delas, são cuidadas por algumas empresas. Por isso que existem os pedágios, todas essas situações, né? Então, ele fez aí uma referência às outras empresas, às rodovias que as outras empresas cuidam, né? Falando que as estradas que a Eco Rodovias, que essa empresa cuida, as estradas são mais verdes que as dos vizinhos. Por quê? Porque elas usam o quê? O que eles usaram para fazer aí o asfalto? Pneu reciclado? Pneus reciclados, respeitando o meio ambiente, né? Porque eles utilizam esses materiais reciclados e ajudam o meio ambiente. Então, por isso que as rodovias que eles cuidam são mais verdes. Né? Não tem impacto no meio ambiente. Ok? Quem lerá a 3 para nós, por favor? Eu posso ler? Por gentileza, Ana. No texto verbal, há nomes, substantivos e adjetivos com sentido incompleto e que, por isso, precisam de complemento. Releia o texto e identifique o complemento dos nomes a seguir. Vamos lá. Emissões. Eu tenho ali no texto emissões. Eu preciso identificar o complemento deste nome no texto. Qual que foi o complemento de emissões? Gases do efeito estufa. Emissões De gases do efeito estufa. de gases de efeito estufa. Não posso esquecer da preposição, tá? Qual é o complemento de responsáveis? Por uma das primeiras. Pode continuar. Isso? Por uma Por das uma. primeiras e maior obra do Brasil, com asfalto de pneu reciclado. Isso, até reciclado. Responsáveis por uma das primeiras e maior, né, obra do Brasil com asfalto de pneu reciclado. Compromisso. Qual é o complemento de compromisso? Com a sustentabilidade vai além. Com a sustentabilidade. Muito bem. Qual é o complemento de conquista? Do selo Amigos do Clima. Isso, do selo Amigos do Clima. Alguma pergunta deste exercício número 3? Não? 4. Complete os espaços com a preposição ou a contração adequada. O prefeito foi favorável à construção da estrada. O prefeito foi favorável à Craseado. Muito bem. Construção. Próximo.
os brasileiros têm devoção por Nossa Senhora Aparecida? A craseado? Craseado? Não, sem crase. Os brasileiros têm devoção a Nossa Senhora Aparecida ou devoção por Nossa Senhora Aparecida? Tá, Ana Clara? Aí te explicou o que é a devoção, tá bem? Letra C. Sua capacidade me irritar é impressionante. De me irritar. D. Letra D. Hoje ainda há muitas construções perto rios. Dos rios. Perto de rios. Não pode ser dos rios? De rios, olha lá. Perto de alguma coisa. Tá? Letra E. Mônica sentia desprezo, convenções sociais e era adepta um modelo de vida alternativo. É desprezo por convenções sociais e é adepta a um modo de vida alternativo. Mônica sentia desprezo por ou pelas convenções sociais e era adepta de